apóstolo Pedro agora de que a terra e o universo serão destruídos. Antes, porém, de falar sobre 2 Pedro 3, amados irmãos, eu não sei se eu falei nos blocos, se nós falamos nos blocos anteriores, o perigo do amilenismo. Os irmãos amilenistas são salvos, são irmãos em Cristo, não há problema algum eles têm, como dissemos, têm pregado muito sobre a vinda de Cristo e animando a igreja. O perigo do amilenismo é, uma vez que se aceita que a igreja substituiu Israel, e essa linha de pensamento é chamada supersessionismo, ou seja, Deus rejeitou Israel e a igreja o substituiu. Todas as promessas do Velho Testamento que estavam para Israel, elas se cumprem na igreja. Mas nós vimos que não é bem assim, porque há profecias que, se o reino milenar não for literal, algumas profecias não se cumprem. Essa do trono, os irmãos podem falar assim, mas o trono é no céu. Mas vamos então para essa afirmação de Pedro de que esse nosso universo vai ser destruído. Reiterando, Pedro fez duas profecias em Atos 3:21 de que a terra seria restaurada, reformada. E agora aqui no 2 Pedro 3 ele fala que essa terra vai ser destruída. Então, em 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro 3, o versículo 7, o apóstolo Pedro diz, todo o capítulo 3 de Pedro, mas ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então, são duas afirmações de Pedro. A primeira, efetivamente, está se relacionando com a restauração da terra, como nós vimos em Isaías 11, em Isaías 2, e depois nós vamos ver também com o profeta Zacarias. Então, que essa terra vai ser destruída, os irmãos amilenistas também, o que eles dizem quanto à vinda do Senhor? Que está correto, o Senhor está por voltar mesmo. Então, eles falam que o Senhor virá, não é? Ele vai levar a igreja. As duas ressurreições vão acontecer concomitantemente, ao mesmo tempo. Quais duas? A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. E nós vamos ver um pouquinho depois, quando nós estudarmos o milênio, que o milênio é um período bem determinado. Ele tem um início e ele tem um fim, porque depois do fim vem alguma coisa. Então, esse milênio, nós vamos ver que não pode ser simbólico. Então, vamos pegar o profeta Zacarias. Esse profeta vai colocar uma pá de cal em cima dessa ideia, com todo amor e respeito para com os nossos amados irmãos amilenistas. Nós dissemos que há algumas profecias que, se o milênio não for literal, se ele for simbólico, então não vai haver o milênio. Algumas profecias que não se cumpriram no passado, elas não se cumprirão no futuro. E aqui está um profeta que vai nos dar algumas informações preciosas sobre esse assunto. Vamos pegar em Zacarias, no capítulo 12,
Ele diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, fala o Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Esta profecia que alguns amilenistas, que são chamados também de preteristas, pretérito quer dizer passado, eles colocam essa profecia de Isaías 12 no passado. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque no passado, Jerusalém sempre foi dominada por uma única nação e nunca por todas ao mesmo tempo, como fala Isaías. Nos dias do profeta Isaías, 722 a.C., a Assíria, do rei Senaqueribe, bloqueou Jerusalém, quase que invade Jerusalém. A Babilônia depois domina em cumprimento de Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos, Israel voltou, não é? E alguns querem jogar algumas profecias no futuro que elas se cumprem aqui. Então eles põem esse versículo, esse capítulo 12 de Zacarias no passado. Mas vejam então, a Assíria, a Babilônia que dominou Jerusalém, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Greco-Macedônio com Alexandre, que foi de duração curta, e os dois generais mais importantes, Seleuco ficou com a Síria e Ptolomeu com o Egito, e Jerusalém ora estava sob domínio de um e ora sob domínio de outro, até que veio o Império Romano, em cujos dias nasceu o nosso Salvador, não é? Depois, no ano 70, em cumprimento de Lucas 21, que Jerusalém seria destruída, e até que o tempo dos gentios se completassem, Jerusalém seria pisada por eles. O que Jesus está falando? Que eles voltariam. Bom, vamos então aqui verificar. Vamos ler. Eu trarei, naquele dia farei de uma pedra pesada. Ele diz, e contra ela se ajuntarão todas as nações. Isso não aconteceu no passado. E se o milênio não for literal, ela não vai acontecer. Essa profecia de Zacarias não vai acontecer no futuro. E nós temos mais alguns dados importantes, né? No capítulo 13, por exemplo, no capítulo 13, sobre essa nação de Israel, que foi fundada em 14 de maio de 1948, com a resolução 181 da ONU, essa nação de Israel, a criação do Estado de Israel é cumprimento de Isaías capítulo 66, Isaías 66, versículo 8, Isaías 66, versículo 8, quando o profeta diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? A criação do Estado de Israel, 14 de maio de 48. Veja o que ele continua. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. O que é isso? Isso significa que Israel ainda vai passar
pela angústia de Jacó, que está registrada ali em Jeremias, no capítulo 30. Veja que os dois profetas estão tratando do mesmo assunto. Jeremias, capítulo 30, que leiam depois o capítulo 30, que Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Mas isso foi quando ele voltou da Babilônia. Não, o contexto aqui é do tempo do fim, desse que Isaías 68 fala. Vamos ouvir o que diz o profeta. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Queridos, voltemos para Zacarias. Sabemos que os judeus vão aceitar o anticristo como seu Messias, especialmente nos últimos 3 anos e meio, ou 7 anos antes, que correspondem à 70ª semana de Daniel, lá no capítulo 9. Então, os judeus vão aceitar o Messias, o falso Messias, e só no finalzinho, não é? Eles vão se converter. É o que diz Zacarias no capítulo 3, no versículo 9, a última parte diz assim, sobre essa conversão nacional, ele fala assim: e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Voltemos então para Zacarias capítulo 12, no capítulo 12, que ele fala que Deus vai levar todas as nações. E os preteristas, os irmãos amilenistas preteristas que acham que essa profecia se cumpriu no passado, e nós vimos que não. No versículo 10, se essa profecia se cumpriu no passado, Jesus não apareceu para os judeus. Claro que não é no passado, é no futuro. Versículo 10 do capítulo 12 de Zacarias. E sobre a casa de Davi. Olha, isso é humano, isso é carnal, isso é genealogia. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para mim. Algumas traduções dizem aquele, mas o bom original diz: e olharão para mim a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. No capítulo 3 é a conversão num só dia. Israel vai bater no peito, chorar, naquele dia em que isso se cumprirá numa outra festa judaica chamada no Yom Kippur do futuro, que é o arrependimento nacional, e o Senhor vai se assentar no trono de Davi. Agora eu tenho no capítulo 14, então, parece que a pá de cal vai ser, como nós dissemos, ela vai ser colocada no capítulo 14. No capítulo 14 de Zacarias. Mas nós vamos ver esse capítulo 14 no próximo bloco. Até já, amados.